Olá, eu sou a Maria João Guerreiro, coach de mulheres prontas a criar uma vida de harmonia entre mente e emoções e em conexão à sua alma. Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui uso a minha voz para partilhar as mensagens, aprendizagens e conhecimentos que a minha alma deseja trazer ao mundo. Que nestas partilhas possas também tu encontrar aquilo que mais precisas para desbloquear a tua vida e viveres com verdadeira conexão e respeito por todas as partes do teu ser. Vem comigo! Olá e seja muito bem-vinda ao quarto episódio deste podcast. Hoje vamos continuar a falar sobre o ego, algo que já falámos no episódio anterior, mas que hoje vamos abordar de uma maneira diferente. Vamos falar sobre o ego na perspectiva da dificuldade de mudar a nossa ação. Porquê que é difícil nós mudarmos o nosso comportamento? Porquê que é difícil nós mudarmos o nosso pensamento e a forma como nós nos sentimos? E muito disso tem a ver com os padrões que nós vamos criando ao longo da nossa vida, portanto, é a nossa programação mental, o nosso sistema nervoso, ele está habituado a funcionar de determinada maneira, a produzir determinadas respostas. Ele funciona muito na lógica de economizar recursos. E então, se eu estou habituada a fazer desta maneira, é o caminho neuronal que é mais vezes percorrido, então eu vou percorrer de forma automática aquele mesmo caminho, ou seja, eu vou interpretar as situações de uma forma semelhante e vou ter respostas semelhantes. Então, pensando na parte física, tem esta questão, portanto, tem esta dificuldade e se nós queremos fazer algo de novo, então o que é que temos de fazer? Temos de criar novas ligações, ou seja, temos de experimentar coisas novas e fazer coisas novas e começar a criar caminhos novos. E para isso, em termos da nossa expectativa, então temos de perceber que precisamos de algum tempo, não precisa de ser muito tempo, ou pode ser muito tempo, mas precisamos de algum tempo para conseguirmos de facto fazer isso. Mas há uma outra coisa muito interessante, isto está tudo relacionado, portanto não é dizer que é só a visão eu não acredito nisso, não é só a visão do físico, ou só a visão do emocional, só a visão do espiritual, eu acho que isto está tudo completamente relacionado, são diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de sistemas, mas está tudo relacionado. Então, porquê é que eu sinto que é tão difícil às vezes mudar? Porque nós temos a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós próprios, a nossa visão das outras pessoas, das relações, e toda essa visão ela é construída ao longo da nossa vida, ao longo de muitas vidas, portanto, nós já estamos há muito tempo a fazer os mesmos padrões, a repetir os mesmos padrões, então fica difícil de sair daquilo, é um hábito muito grande, é uma estrutura que pode até nem ser adaptativa e trazer sofrimento, mas é uma estrutura muito grande que está montada e que dá supostamente significado ao nosso mundo. Então, nós acabamos por encontrar aí um certo conforto e às vezes nem nos questionamos se aquilo é mesmo assim, ou se precisamos, ou se podemos pensar sobre a situação de uma forma diferente. Então aí nem mudamos, não é? Se nós nem nos apercebemos de que estamos inseridos num contexto que não é a verdade, não é a verdade. A minha forma de ver o mundo não é a verdade absoluta de nada, é a minha visão só, totalmente enviesada pelas minhas experiências e por aquilo que eu acredito que é a minha identidade, a história que eu conto a mim própria sobre mim e sobre o mundo. Então, para podermos mudar, nós precisamos de primeiro começar a identificar isto, mas depois é todo um trabalho de passarmos por cima destas questões, de podermos ver de uma outra perspectiva, etc. Só que, digamos assim, o sistema está tão viciado que por vezes nós começamos a ver o sistema, mas mesmo assim fica difícil de dar o passo. Precisamos de alguma situação externa para nos dar esse feedback, tipo uma situação que nos obriga mesmo a ver, precisamos que alguém faça um espelho para nós e, portanto, passar, imaginem, por exemplo, que eu constantemente tenho pouca paciência para as pessoas, então eu preciso que alguém me coloque numa situação em que eu estou do outro lado e, portanto, aí pensar, realmente esta pessoa não tem muita paciência, mas eu precisava de tempo para fazer isto. E estou-me a lembrar de uma situação que me aconteceu há poucos dias. Eu precisava de tempo para fazer isto. Das duas uma, vou culpar o outro ou vou perceber o que é que eu própria tenho a trabalhar sobre paciência. Quando é que eu também sou assim? O que é que eu faço quando eu preciso ser paciente? Ou o que é que eu faço quando não são pacientes comigo? E ir trabalhando. Portanto, porquê é que é difícil mudar? Porque se eu, em primeiro lugar, eu não vejo nada disto, eu nem sequer tenho chance de mudar.
Portanto, se eu continuo a achar que a culpa é do outro, se eu continuo a colocar a responsabilidade no exterior, nada feito. Mas mesmo que eu coloque a responsabilidade em mim própria, e acho que sabemos todos disso, na prática pelo menos, uma coisa é colocar a responsabilidade, outra coisa depois é no dia a dia fazer as alterações, fazer as mudanças, fazer todo o processamento e reconstrução até ao nível neuronal para que eu possa agir de uma forma diferente. Mas tudo começa com consciência e escolha. Então, porque é que continua a ser difícil mudar? Continua a ser difícil mudar porque o nosso ego, a forma como o nosso ego se foi estruturando ao longo de vidas e vidas e ao longo de experiências e experiências de vida, está cheio de estratégias. Portanto, a forma como ele estruturou está cheia de estratégias para que o sistema se mantenha. Então, se nós queremos dar passos além disso, nós temos que perceber qual é o funcionamento do nosso ego. Nós temos que deslocar-nos deste ego, saber que nós não somos isto. E, no fundo, é uma forma nova e diferente de estar na vida. Se nós queremos fazer diferente, nós precisamos mesmo de criar uma forma de viver diferente. E, claro, não precisamos estar o tempo todo a vigiar o ego, não é? Há situações em que nós precisamos até dele e precisamos de estar na vida prática a tomar decisões de uma forma mais automática. Mas é importante ir desenvolvendo esta consciência e desenvolvendo esta atitude de observação e de vigiar como é que as coisas estão a processar cá dentro quando eu tomo uma decisão. E depois é ser um pouco arrojado, porque às vezes é mesmo tudo dentro de nós, em termos de ego, está a dar alertas e a dizer para não fazer, para não ver, a querer uma guerra, a não querer ver, mas é exatamente aí que temos que ir. E enquanto nós não tivermos uma boa dose de verdade, de coragem, de decisão e de escolha para ir ali, àquele sítio, vai repetir o padrão, vai repetir, vai repetir. Portanto, porquê é que é difícil mudar? Porque dói muito ir a este sítio. Dói muito ir àquele sítio em que nós ficamos sem armas, ficamos nuas, ficamos nus e temos que ver alguma coisa sobre nós que não é bonita. E então eu acho que fica mais fácil quando nós entendemos a vida de uma forma diferente. Nós não estamos aqui para ser bonitos, nós não precisamos de ser sempre perfeitos. E apesar de sabermos disto, precisamos cada vez mais de viver isto para abrir estas portas e para que se torne mais natural ter estas portas abertas, para nos habituarmos a, tal como sabemos fazer o processo do guerrear interno e até externamente, portanto com a outra pessoa ficar ali a debater para ganhar a luta, também precisamos de começar a aprender a fazer o contrário. Começar a desmontar e a desconstruir. Desconstruir, desconstruir. Nos últimos tempos, cada vez mais esta palavra me tem chegado, a questão da desconstrução. É super importante fazer construção, mas precisamos muito de desconstruir toda esta armadura, todo este castelo que nós fomos formando ao longo de muitas e muitas vidas. E são muitas e muitas vidas a repetir padrões. A nossa alma, o que ela mais quer é libertar-se disto, é que possamos ouvir a nossa alma, a nossa conexão mais pura, mais divina, mais aquilo que fizer sentido para vocês, mas é a conexão àquela verdade, àquele centramento, àquele amor, mas que para isso acontecer temos que desmontar este castelo e às vezes andamos vidas e vidas a repetir os mesmos padrões e é preciso ter esta atitude assim de decisão, mas depois de ir lá. Sabem, aquela coragem crua e nua, e portanto eu acho que isto precisa de um reformular a forma como nós vemos a vida, se queremos comprometer-nos de facto com este processo diariamente, porque só se eu estiver disposta a abdicar, por exemplo, de ter razão em determinado momento, é uma forma de estar na vida. Se eu estiver disposta a ver que eu não sou assim tão perfeita, que não vai acabar, ou seja, o meu eu não vai acabar por causa disso, não me vai acontecer nada de mal, eu não vou ficar exposta em praça pública, mas eu vou ter a chance de fazer a vida de uma forma diferente e de ultrapassar de facto estas barreiras. E às vezes nós não vemos mesmo, às vezes precisamos mesmo daquela ajuda, daquele empurrão, seja de que forma for, precisamos disso para poder ver, mas tem que haver esta naturalização daquilo que nós somos verdadeiramente cá dentro. Eu tenho coisas muito bonitas dentro de mim, tu também tens, mas eu tenho coisas que não são nada bonitas.
E tu também, não é? É tão normal e natural. E se qualquer coisa me acontece, isto pode ser às vezes um pouco polémico, mas eu penso que à partida, se tu estás aí desse lado e me estás a ouvir, isto se calhar não te choca, não é? Se alguma coisa acontece na nossa vida, significa que isso, ou seja, é uma projeção daquilo que já existe dentro de mim, de qualquer coisa que eu tenho que ver e que eu tenho que experienciar. Então, se eu tenho raiva, zanga e discussões cá fora, eu tenho tudo isso dentro de mim. Onde é que vem esta raiva toda? O que é que está aqui tão zangado? Bora lá ver, bora lá perceber o que é que está aqui, bora lá deixar sentir. É o quê? Sou eu que estou a exigir que as outras pessoas estejam sempre atentas e me deem atenção, ou o que é, não é? Tenho que me obedecer e eu tenho que controlar toda a gente à minha volta. O que é? O que é? Se eu não vejo, eu não mudo. Então eu tenho que ir lá ver, tenho que ser crua. É bonito isto. Se eu dissesse isto há 5 anos atrás a mim própria, não sei, acho que tinha um ataque de pânico, não é? Se eu me sugerisse a mim própria enfiar-me nestes sítios, acho que tinha um ataque de pânico. Mas hoje em dia, eu posso vos dizer que tem sido a minha salvação em muitas, muitas, muitas coisas e tem feito muito parte da minha cura. Ultimamente, então, em 2022, tem sido, não sei, quase diário, semanal pelo menos. Muito, 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 muito conteúdo a chegar, coisas que estão mesmo a pedir para ser vistas. Estão mesmo a pedir para ser vistas e para ser limpas. E é isso, ou eu me comprometo ou vou ser atropelada por isto mais uma vida e mais uma vida e mais uma vida. É muito por aqui. Então, a partilha de hoje ela é mais curta, mas eu sinto que era mesmo isto que eu vos queria dizer. Então não sinto que preciso de falar mais hoje. Eu adoro esta coisa, de poder fazer 1 hora e meia, poder fazer não sei quantos minutos estamos aqui, mas eu sinto que já vos passei aquilo que era importante para mim partilhar hoje e, tal como disse no último episódio, mas caso não tenhas visto, volto a dizer que eu neste momento eu abri um programa em que nós vamos estar a trabalhar o ego. Eu vou estar a ajudar-vos a fazer esta passagem. Eu vou estar a ancorar-vos e a dar-vos a coragem para poderem ir ali, ver aquela coisa feia que está lá dentro. Mas também descobrir tudo aquilo de bonito que fica disponível a partir do momento em que fazemos isso. E, portanto, nós vamos estar a fazer este programa, vamos começar no dia 18 de abril, é o Transcendência, o Caminho do Ego. Já estou a receber as vossas inscrições, mas eu quero fazer um grupo pequenino, quero uma coisa muito íntima, muito bonita, em que nós vamos estar a sustentar-nos e a apoiar-nos. E eu sou aquela pessoa que eu sempre fugi um pouco de me expor em grupo. Eu sinto-me muito confortável em trabalhar e em expor-me em privado, portanto, com uma pessoa, 2 pessoas. O grupo, a mim, é algo que sempre me assustou, eu não me sentia muito à vontade, mas também isso nunca me impediu muito de falar. Mesmo custando, pronto, fui sempre tentando falar. E é muito giro porque no dia de hoje, em que eu estou a gravar este episódio, eu tive uma situação em que eu estou inserida num grupo, não é? E trabalhamos muitos temas e eu fui ouvindo o que ia surgindo e senti a determinado momento alguma desconexão, porque estava a sentir o grupo a ir numa onda onde eu não me estava a rever. E hoje houve uma partilha de uma pessoa e depois algumas respostas a seguir a isso. Bom, e aquilo mexeu e ligou-me os botões todos. Há um tempo atrás eu teria ficado com aquilo para mim e tentava processar sozinha, sabendo que era meu, ou seja, a ativação que fizeram é para mim, não é das outras pessoas, mas eu não teria falado como falei hoje, só que eu hoje decidi falar. E ainda bem que o fiz, porque ao expor no grupo exatamente o que eu estava a sentir, eu estava segura de que não era com as outras pessoas, portanto eu podia falar, eu sabia que aquilo era só meu, não ia magoar ninguém. Mas o expor tudo aquilo que eu estava a sentir, todas aquelas partes completamente, cada uma a puxar para o seu lado, porque não é uma situação de conflito em que uma parte minha diz uma coisa, outra parte minha diz outra. Eu tive uma chance brutal, tenho aqui o meu caderninho ao meu lado, a seguir fui escrever, porque eu vi coisas que eu não tinha visto de outra maneira. O facto de haver pessoas ali com histórias de vida diferentes das minhas, mas com muitos pontos que tocavam os meus, ou história diferente, mas que toca de alguma maneira a minha história, permitiu-me dar um salto em algo que eu no individual ainda não tinha conseguido fazer. E de repente começa a ter imensos insights, começa tudo a surgir
e tive imensas memórias de infância, imensas memórias de coisas que aconteceram, de coisas que eu fui acumulando e que eu não lembrava que estava em mim, mas que estão a boicotar coisas no meu presente. Então foi assim, hoje eu que fugia tanto dos grupos, eu posso dizer-vos que foi fundamental para mim hoje, para a minha cura. Então tudo chega ao mesmo tempo, não é? Portanto, cura para mim através do grupo e também ao mesmo tempo a minha alma traz isto para trabalharmos em grupo, em que eu vos vou sustentar, vou apoiar, muito como fazemos no individual, mas a ter esta experiência forte em conjunto. As pessoas quem já se inscreveu ou que estão em conversação comigo para se inscrever, eu sinto que está uma energia boa a começar aqui a gerar-se de mulheres que eu acho que vai ser giro. Acho que vai ser giro fazermos este trabalho em conjunto. Então eu deixo-te o convite, se sentes no teu coração que é este o teu momento, envia-me uma mensagem, podemos falar, posso-te apoiar, porque o ego gosta sempre de perguntas, tem muitas dúvidas e medos, então eu estou cá para te apoiar nesta, fiques ou não no grupo, eu estou cá para te apoiar nesta decisão. Obrigada por assistir a este episódio e até ao próximo episódio. Não sei qual vai ser o tema, mas penso que já vai ser um pouquinho diferente daqui, porque nessa altura, portanto vamos ficar 2 semanas agora sem ter, nessa altura nós já vamos estar em velocidade de cruzeiro no Transcendência, o caminho do ego. Um grande beijinho e obrigada por me ouvires. Obrigada por me ouvires. É um prazer partilhar a voz da minha alma contigo. Espero que tenhas encontrado aqui aquela inspiração ou aquele clique de que precisavas hoje para transformar a tua vida. E para que esta transformação chegue a mais pessoas, partilha um screenshot do episódio nas tuas redes sociais e identifica-me. Vai fazer parte da minha comunidade. Acompanha-me no Instagram e visita www.mariajoaoguerreiro.com para teres acesso a produtos exclusivos gratuitos e todas as novidades em primeira mão. Se queres saber como podes trabalhar comigo, envia-me mensagem no Instagram. Adeus e até ao próximo episódio.